Pô, beleza? Você quer aprender programação? Está procurando o que você vai estudar para conseguir aprender programação? Então dá uma olhada nisso aqui. Aqui, isso aqui é um roteiro completo do que você deve aprender, estudar para aprender programação. Tem coisa para back-end, front-end, por exemplo. Vamos olhar aqui front-end. Bem pouquinha coisa, dá uma olhada aqui. Olha só. JavaScript, CSS, Git, NPM, PNPM, Yarn, Tailwind, BM, CSS Architecture, SAS, Pretty, S-Lint, Vite. E aí, o que você achou? Pouca coisa, beleza? E se eu te falar que para você aprender programação não precisa seguir esse caminho ou não tem um caminho obrigatório para você seguir? Tem algumas coisas que é importante você saber, mas não existe um caminho obrigatório para você seguir e eu vou te mostrar. Eu abri esse carinha aqui, Miro.app. Não, Mirosmar não, é Miro.app. Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes que você tem que começar quando você está no estudo ali da programação, que é agnóstico, a linguagem de programação, que esses temas aqui são um dos principais temas da web, né, da internet. Seria DNS, HTTP, HTTPS. Dentro desses caras aqui, eles não importa a linguagem de programação que você vai aprender, tá? Esses caras aqui não fazem muita diferença em relação à linguagem de programação que você vai aprender ou não, porque eles vão ser inerentes a qualquer linguagem de programação, porque eles são maneiras que a web funciona para se comunicar. Tem alguns protocolos também, tipo o FTP, né, que é File Transfer Protocol. Todos eles são alguns protocolos de comunicação aqui, maneiras que a internet utiliza para comunicar entre um site ou outro, entre um servidor e outro. Quando você entra no site, no sistema, ele te retorna informação ou não, se é um site seguro ou não. Tudo isso são princípios da internet, que independente da linguagem de programação que você vai aprender, é legal você entender. Deixa eu colocar só mais um aqui para a gente encerrar esse pacote e colocar esses dois juntos aqui. DNS, FTP, HTTP, HTTPS e CORS, tá? Esses caras aqui são os princípios da web. Tem vários outros que a gente poderia adentrar aí, que são mais assuntos, por exemplo, relativos à faculdade. Mas eu acho que isso aqui, para quem está começando a estudar programação, essa base aqui é o suficiente. Beleza? Uma vez que você começou a aprender esses caras, você pode ir para uma linguagem de programação, correto? Você já entendeu como funciona a base das coisas, então você vai para uma linguagem de programação. Qual linguagem que eu vou? Você escolhe a linguagem de programação que você quiser. Existem inúmeras, praticamente umas 400, mas existem algumas que são mais usadas. Vou listar aqui para você. Java, JavaScript, os dois são diferentes, tá? Não são os mesmos, Java e JavaScript são diferentes. Ruby, Go, Python, C Sharp, tá? A gente tem Rush também. O que mais que a gente tem? Tem essas, tá? Tem várias outras aí que são mais usadas também, a depender da situação. Por exemplo, se você vai trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, tem Dart. A gente tem o Swift também, né, do iOS, que é para aplicativos de iPhone, da Apple. Então, essas são algumas das linguagens de programação que você pode escolher para aprender. E muitas delas compartilham os mesmos conceitos, tá? E todas elas vão estar inerentes a esses caras aqui que são protocolos de comunicação entre servidores, entre aplicativos, entre a internet, beleza? E aí, nas linguagens de programação, você aprende esses caras aqui, que são importantes. Que são variáveis, que é um objeto, variáveis e constantes. Se você quiser anotar aí, variáveis constantes, objetos e vetores, listas, classe, funções, condicionário, funções, condições e loops, tá? Vou colocar uma vírgula aqui para separar cada um desses caras aqui, para você entender que cada um é um, tá? Beleza? Condições e loops. Isso aqui é inerente a toda linguagem de programação. Não vai ter nenhuma linguagem de programação que você não vai passar em um desses temas aqui, beleza? Variável, constante, objeto, vetor, lista, classe, função, condição, loop. Ah, deve ter mais algumas coisas aí, mas das mais importantes, as que eu me lembro, são essas aqui, porque você entendendo esses caras, você já tem tudo para começar a criar suas aplicações com a linguagem de programação que você decidiu, seja no back-end ou no front-end. Porque esses caras aí, com eles, a gente cria tudo, tá? Com eles a gente cria tudo. Eu estou gravando um curso de JavaScript,
aqui para o canal, JavaScript não, full stack aqui para o canal, e você vai ver lá que tem muita coisa que a gente faz utilizando essas tecnologias aí. A gente está subindo as aulas aí no restante das aulas, mas você pode acompanhar se você quiser ver. Você entra aí no canal, tem um curso lá de desenvolvimento full stack. Fechou? Se você tem interesse em aprender desenvolvimento full stack. Alguns caras, tipo classe, eles vai existir em todas as linguagens de programação, mas em algumas linguagens vai ser mais predominante a classe, tá? Objeto vai ter em todas, vetores e listas também você vai encontrar, funções também, condições e loops, mas as classes você vai encontrar especificamente em mais algumas linguagens, porque algumas linguagens tipo Java ou C Sharp e tudo mais, elas trabalham muito com classe, entendeu? Por mais que no JavaScript tenha, em outras linguagens também tenha, algumas linguagens trabalham mais com classes, que são linguagens orientadas a objetos. Uma vez que você entende isso aqui, o que que eu recomendo você fazer de imediato, tá? Deixa eu tirar o som aqui. Praticar. E não é só praticar, não, é praticar sozinho, tá? O que que você pode fazer? Em cima daquilo que você sabe, comece a criar soluções. Veja um problema que você tem no dia a dia, pega o conhecimento que você tem e tenta criar uma solução para aquilo. Seja algo simples, como somar números, dividir números, subtrair números, multiplicar números, ou talvez juntar palavras, ou talvez encontrar um valor dentro de uma lista, dentro de um vetor, ou buscar informações dentro de um objeto, enfim, alguma coisa assim. Mas tente fazer isso sozinho. Quebra um pouco a cabeça e provavelmente você não vai conseguir. Quando você fizer isso sozinho, você não vai conseguir. Mas isso é o normal da programação. Você não vai conseguir. E aí você vai pesquisar. Você vai achar uma maneira. Se você não achar uma maneira, você vai lá no ChatGPT e ele vai te mostrar como que você faz. E você, entendendo como ele faz, você replica a maneira que ele fez, entendendo qual foi o raciocínio ali. Porque aí você consegue aproveitar esse conhecimento. Mas é importante você fazer sozinho. Não você ir lá, abrir um vídeo no YouTube, ver o tutorial e seguir exatamente aquele tutorial. Porque é como eu costumo falar, você vai achar que aprendeu, mas na verdade você não aprendeu. Quando você tentar fazer sozinho, você não vai conseguir. Então, desde já começa a praticar. Quando você começar a praticar, você vai ver que você vai estar evoluindo. E quando você estiver evoluindo, aí você cria aplicações mais complexas, tá? O que são aplicações mais complexas? São coisas mais completas, por exemplo. Um sistema que vai ter um login, vai ter uma autenticação, vai ter uma diferenciação se o usuário, o tipo de perfil do usuário, se ele é um cliente, ou se ele é um administrador, se ele é algum outro tipo de perfil, e dependendo desse tipo de perfil, o que que ele pode fazer ou não. Esse é um exemplo básico, né, do que você pode fazer com aplicações mais complexas aí, beleza? Mas, para a gente não estender tanto o vídeo, você deve começar por esses caras aqui, são os princípios aí da internet. Esse, além de vários outros aí que a gente poderia citar, mas como eu sou mais da prática, da mão na massa, você aprende esses princípios, depois você vai para a linguagem de programação, aprende a base da linguagem e vai praticar, beleza? Porque assim você vai conseguir evoluir bem mais rápido com prática, porque você entende, pratica, entende, pratica. E de preferência, se você puder, por exemplo, aprender o que é um objeto, por exemplo. E aqui, você aprendeu o que é um objeto, aprendeu o que é objeto. Depois disso, prática. Beleza? Pratica. Aprendi o que é um vetor. Pratica. Aprendi o que é uma lista. Pratica. E assim você vai evoluindo, tá? Porque a sua curva de aprendizagem vai ser bem menor, você vai aprender muito mais em menos tempo. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você já curtiu, se você tinha esse tipo de dúvida sobre por onde começar, espero que tenha te ajudado, porque a gente recebe essa pergunta praticamente todos os dias. E eu decidi gravar um vídeo para isso, para quando as pessoas perguntarem, enviar esse vídeo aí. Beleza? E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, de comentar, de engajar para nos ajudar a crescer o canal e chegar a mais pessoas. Até a próxima.